Olá, eu sou Marcelo Barbosa. Bem-vindo à aula de número 21 de Excel. A ideia hoje é falar sobre 3 funções extremamente úteis no Excel. Praticamente toda planilha você acaba precisando delas. Na verdade, eu vou falar sobre 2 que são bastante utilizadas e vou falar sobre uma terceira. E essa terceira, na minha opinião, é melhor que as outras 2. Eu estou falando da PROC-V e PROC-H. São funções para você poder procurar um valor numa tabela e trazer um valor correspondente, tanto na vertical quanto horizontal. Só que tem uma outra função que é bem melhor do que essa, é mais poderosa ainda. Mas ao final do vídeo você vai ver que função que é essa e depois que conhecer essa função não vai querer mais usar PROC-H e PROC-V. Então vamos lá. Para isso eu preparei essas 2 tabelas aqui para mostrar o PROC-V e o PROC-H. As 2, se você reparar bem, são bastante similares. Na verdade, elas são até iguais, elas têm as mesmas informações. Só que uma está em linhas e outra em colunas. Você tem aqui exemplos de 4 estados do país, com sigla, nome, capital, DDD da capital e a região. E aqui são as mesmas informações, só que na vertical. Então eu tenho nas linhas nome, capital, DDD, região e a sigla. E depois nas colunas os diferentes estados. São as mesmas informações, só com um jeito diferente de mostrar. Vamos mostrar deste lado aqui, primeiramente, o PROC-V. O PROC-V faz o quê? Ele vai me procurar um valor em uma tabela correspondendo um valor determinado a um valor que eu tenho que procurar em uma coluna. Então, por exemplo, SC. Eu quero saber a DDD da capital de Santa Catarina. Onde que eu vou procurar SC? Porque esse é o valor que eu tenho para procurar. SC está numa coluna, onde tem as siglas dos estados. É essa coluna aqui que eu quero usar como busca. Onde eu vou procurar SC? Aqui. E onde está o resultado? Onde está o DDD da capital? O DDD da capital está aqui, ó, nesta outra coluna aqui. Então reparem, eu quero usar uma busca deste valor em uma coluna e o valor de resultado está numa outra coluna em paralelo. Quando eu tenho essa situação de procurar um resultado numa coluna e querer trazer um valor na coluna em paralelo, que seria este aqui, né? Eu quero trazer este DDD aqui de Santa Catarina. Eu uso o PROC-V, porque a procura vertical, V de vertical, significando que a procura é em uma coluna. Quais são os atributos? Vamos lá, igual, PROC-V, abre parênteses. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, o valor procurado, SC. Esse é o valor que eu vou procurar naquela coluna. Ponto e vírgula. Eu vou procurar nesta coluna. Só que para o PROC-V, eu não posso estipular apenas esta coluna. Eu tenho que mostrar a tabela inteira, a matriz inteira onde está tanto o valor procurado quanto o valor que eu quero trazer. Então eu tenho que começar aqui e terminar no mínimo até aqui. Eu posso marcar aqui também se quiser, vou até marcar, mas não haveria necessidade porque eu não quero trazer a região. Mas vamos marcar inteiro. Ponto e vírgula. E agora, quando eu encontrar, eu vou trazer qual coluna? E aqui 2 observações importantes. Eu marquei a planilha toda para ele fazer a busca, só que sempre ele vai fazer a busca na coluna mais à esquerda desta tabela que eu marquei. Então, eu marquei da coluna B até a coluna F, só que ele vai procurar por SC apenas na coluna mais à esquerda. E agora eu vou dizer qual a coluna que ele deve trazer como resultado. Eu não vou dizer coluna E. Eu tenho que dizer um número de índice. O que é isso? É um número relativo a essa tabela. Como eu marquei daqui até aqui, a primeira coluna é esta é a segunda, a terceira é a quarta. Então o valor que eu quero está na 1, 2, 3, 4, coluna 4 em relação ao início dessa tabela que eu marquei aqui. E fecha parênteses, Enter. Olha lá, trouxe 48. Vamos mudar aqui para Piauí. Pronto, trouxe 86. Tá? Então é assim que funciona o PROC-V.
eu vou estipular o valor a ser procurado, qual a tabela de procura, sendo que ele vai procurar sempre na coluna mais à esquerda, e depois qual o número da coluna dentro dessa tabela que vai ter o resultado a ser retornado. Podemos até fazer uma brincadeira diferente. Vou colocar aqui em cima o número da coluna e vou editar e fazer com que esse número aqui seja variável conforme esta célula. E agora a gente pode brincar. Ó. Se eu quiser trazer a quinta coluna, ele traz a região, que é a quinta coluna que a gente marcou na nossa tabela. Terceira coluna, qual que é? Coluna de capital. Segunda coluna, nome. E primeira coluna, Piauí. Agora, e se a orientação da tabela for diferente, como essa daqui? Eu quero a mesma coisa, eu quero procurar SC e trazer a DDD da capital. Então, neste caso, o que acontece? A gente tem uma procura que tem que ser feita em uma linha e não mais em uma coluna, e o resultado deve ser uma outra linha, deve ser procurado numa outra linha em paralelo. E eu quero trazer agora esse resultado aqui, né, que é o DDD de Santa Catarina, na verdade, da capital de Santa Catarina, que é Florianópolis. Então eu não posso utilizar PROC-V, porque PROC-V procura na coluna, na vertical. Eu vou procurar na horizontal. E aí eu utilizo PROC-H. Os parâmetros são exatamente os mesmos. Então vamos lá, igual PROC-H. Valor a ser procurado é este aqui, ponto e vírgula, tabela. A tabela eu devo marcar sempre inteira. E agora, lembrando que ele vai procurar esse valor somente na primeira linha da tabela. Então, por isso que eu comecei a marcar aqui, e não acima ou abaixo. E agora, qual o número da linha? Da mesma maneira que aqui ele contou 1, 2, 3, 4 para as colunas, aqui ele vai começar a contar de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 para as linhas. O resultado que eu quero está onde? Está na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Fecha, Enter. 48 também. Podemos fazer a mesma brincadeira que fizemos aqui. Vamos colocar aqui o índice e transformar essa função colocando esse valor aqui. Pronto. Agora podemos brincar. Vamos ver o que ele retornaria como linha 1. O próprio nome SC. Lembra que essa é a linha 1 daquela tabela que marcamos. 2, traz Santa Catarina, que é a segunda linha. 3, Florianópolis, a terceira linha. 4 é o DDD. E, finalmente, o 5, Sudeste. Tá? Só para a gente ver o que aconteceria, se a gente colocar 0, dá erro. Tá? Tanto esta quanto esta. Não existe a coluna nem a linha 0 para essas funções. Bom, acho que vocês entenderam PROC-V e PROC-H. Só que agora eu vou mostrar uma outra situação para vocês. Vamos ver se a gente consegue usar a mesma função PROC-V e PROC-H. O que acontece aqui? Aqui nós temos a procura também da sigla do estado, só que dessa vez não é a coluna mais à esquerda. E eu quero justamente retornar o nome do estado que está à esquerda da coluna, e não a DDD que está à direita. A mesma coisa com relação aqui a essa outra tabela que está em outra orientação, na horizontal. Eu quero fazer uma procura horizontal nos estados e o nome está onde? Na verdade, o nome está na linha acima. Então, parece que o PROC-V e o PROC-H seriam corretos, mas não são. Vamos tentar usar o PROC-V aqui, fazer uma procura de SC, ponto e vírgula, só que a tabela, se eu marcar ela inteira, qual que é o índice da coluna? Essa é a coluna 1, na verdade, para ele. Se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer? Né? Vai retornar São Paulo, não tem nada a ver. Né? Porque, na verdade, ele retornou São Paulo porque ele foi procurar SC na primeira coluna. Ele sempre procura na primeira coluna. E a primeira coluna tem os nomes dos estados. Ele foi procurando, não achou,
na ordem alfabética, PA, PI, SA, SA, não achou SC, retornou o último. Se eu colocar PA também, ele não achou nada, né? Desde o começo ao fim ele não achou nada. Então não funciona. PROC-V não vai funcionar nessa situação e nem PROC-H vai funcionar aqui, pela mesma situação. Se você procura numa tabela e você tenta colocar um índice errado, né, não vai buscar nada, né? A linha 1 não está com o conteúdo que ele quer. E como vimos, se eu tentar colocar 0, que seria uma linha teoricamente antes da 1, não retorna nada, menos 1 também não retorna nada. Então PROC-V e PROC-H não podem ser utilizados nessa situação, onde o valor que eu quero trazer está à esquerda da coluna de procura, no caso do PROC-V, ou acima da linha de procura, no caso do PROC-H. Então, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar essa função que eu acho que é melhor que PROC-V, melhor que PROC-H. É a função PROC-X. PROC-X, ele substitui PROC-V e PROC-H. É a mesma função para as duas situações. Vamos ver como é que ela funciona? Igual, PROC-X, aparece ser igualzinho, porque inclusive o primeiro parâmetro é justamente o valor que eu quero procurar na tabela, ponto e vírgula. E agora, em vez de eu marcar a tabela todinha, eu só vou marcar a matriz ou a tabela onde está o valor a ser procurado, que é este aqui, ó. Só isso que eu preciso marcar, não marco tudo. Ao contrário do PROC-V, que eu teria que marcar a tabela inteira, incluindo o valor a ser procurado e o valor que eu quero trazer de volta. Ponto e vírgula, e agora eu vou indicar a matriz ou a tabela onde está o valor a ser retornado, que é este aqui à esquerda. O único cuidado que eu tenho que tomar é que deve ser as mesmas quantidades de linhas. Então, se aqui é de C4 a C7, são 4 linhas, o retorno também é da linha 4 à linha 7. Fecha parênteses, Enter. Pronto, PA retornou Pará. SC retornou Santa Catarina. SP retornou São Paulo. E aí vai funcionar se eu quiser procurar à direita ou à esquerda. Tá? Vamos dizer que a gente queira procurar o DDD. Vamos colocar aqui embaixo PROC-X. Procuro São Paulo, ponto e vírgula. Qual que é a matriz onde eu vou procurar? Aqui. Ponto e vírgula. Eu quero o resultado aqui. Fecha. Pronto, trouxe o DDD de São Paulo. Então o PROC-X faz a mesma coisa que o PROC-V, só que tem a vantagem de poder procurar tanto à esquerda quanto à direita. Será que aqui na horizontal é a mesma coisa? Sim. Vamos usar PROC-X e ele é inteligente, ele sabe que está na horizontal. Quer ver? Ó? Eu vou pesquisar SC, ponto e vírgula. Agora eu vou pesquisar na horizontal, ponto e vírgula, e eu quero retornar o correspondente aqui, também na horizontal, nas mesmas colunas, só que em linha diferente. O que vai acontecer? Corretamente ele trouxe Santa Catarina. Vamos ver com outro estado? Funcionou também. Então o PROC-X ele serve igualmente na vertical e na horizontal. Serve para buscar um valor que está à esquerda ou à direita, acima ou abaixo. Então, não tem motivo para você utilizar PROC-V e PROC-H nas suas planilhas, se você pode usar o PROC-X, que tem a vantagem de poder procurar na frente e atrás. Na verdade, o PROC-X ele é mais poderoso que isso, ele pode retornar mais do que um valor de célula, então a gente pode fazer mais coisas com o PROC-X do que aquilo que eu mostrei aqui neste vídeo. Mas isso eu vou deixar para um vídeo mais lá na frente, numa aula futura, para mostrar toda essa funcionalidade extra que tem o PROC-X. Ok? Se gostou, se não conhecia o PROC-X, se gostou, compartilhe com os colegas. Não esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente para divulgar o trabalho, e ative o sininho ali para você saber quando tem aula nova aqui. Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.